Meus queridos e minhas queridas, belezinha? Bora para mais um videozinho aqui. Agora nós vamos começar a criar a planilha de despesas, tá bom? Nós temos já a nossa planilha de custos, né? E agora nós vamos começar a nossa planilha de despesas. Eu só vou dar um adianto. Não sei se vocês já pararam para analisar isso, só que a gente tem um pequeno problema na hora que nós estamos fazendo o custo, o levantamento de custos, é que aqui, pelo menos do jeito que nós estamos fazendo, nós não estamos levando em conta o tempo. Então, assim, pode ser que você compre de um determinado fornecedor e a salsicha custe R$6 o quilo e você compre a mesma marca de salsicha de um outro fornecedor que esteja R$ 5,95. Veja que são 5 centavos de diferença, então você tem esse delta entre um e outro, né? Deste jeito aqui o qual nós estamos fazendo, né? Os valores vão ser fixos ao longo do tempo. Pelo menos por enquanto, como isso daqui serve somente para o levantamento de viabilidade, então aqui só estamos vendo como que é viável ou não nós temos o negócio, isso daqui ainda serve, tá? Mas quando nós estivermos vendendo realmente, né, nós temos que levar isso em conta, que é qual que é o tempo, qual que é o produto ao qual eu comprei para poder vender quais foram os fornecedores, de onde que vieram, quais foram os valores que eu paguei naquele fornecedor, né, para saber o quanto que eu paguei, o quanto que eu estou lucrando exatamente em cima daquele ponto, tá bom? Existe essa diferença. E outros pontos também, ao qual nós vamos abordar mais para frente, tá? E pode ser que a gente precise, inclusive, do auxílio do VBA para nós podermos resolver esse problema. Mas, pelo menos por enquanto, né, que nós estamos fazendo uma coisa um pouco mais simples, nós podemos utilizar somente aqui do Excel. Então, agora nós vamos começar a fazer as nossas despesas, tá bom? Então, é aquela coisa. Qual que é o nome da despesa, tá bom? E é no singular, tá bom? E o valor dela. E aqui nós também não estamos colocando uma coisa que é muito importante, que é a data de validade daquilo. Quando é que nós vamos ter que pagar isso? Isso daqui nós vamos começar a entrar na questão da data, né? Quando nós estivermos trabalhando realmente na questão da venda, porque aí nós temos que saber quando é que nós temos que pagar a conta de água, quando é que nós temos que pagar a conta de luz, às vezes dependendo você tem um fornecedor que você paga ele de tanto em tanto mês, tanto e tanto tempo, tá? Só que isso nós vamos ter que ficar colocando datas e pelo menos por enquanto ainda não vamos trabalhar com isso, tá bom? Então eu vou vir aqui em despesas e valor, tá bom? Vou selecionar essas duas, vou clicar aqui em formatar tabela e vou deixar do jeito que eu quero. Então essa daqui, ó, minha tabela tem cabeçalhos, inclusive estes são os cabeçalhos. Por enquanto, eu vou considerar algumas coisas como custos fixos, como despesas fixas, tá bom? E eu vou considerar como se você estivesse ainda na sua casa. Então, você vai começar este negócio na sua casa, tá bom? Você não tem outro recurso, você não vai pagar nenhum outro lugar, tá? Se você não pagar a sua conta de luz, se você não pagar a sua conta de água, se você não pagar o gás ao qual você cozinha a sua própria comida com a salsicha, você não vai conseguir fazer nada, tá bom? Então algumas coisas, pelo menos por enquanto, irão se misturar, tá? Mas é sempre bom você manter a diferença entre eles. Não confunda você pegar o seu dinheiro e quando você tiver alguma coisa separada, você pegar e pagar as suas contas da sua casa, tá? Porque não dá certo. Beleza? Então eu tenho aqui a despesa mensal, que eu tenho aqui a luz, não luz, luz, energia elétrica, né? Elétrica por mês. Vamos considerar que eu pague, sei lá, R$80 por mês de energia elétrica, tá bom? Eu pague, mesmo estando na própria casa, como eu disse, tem que tomar cuidado para não misturar as coisas, principalmente quando você estiver já com a sua produção separada da sua casa, tá? Se você tiver um canto separado, a qual seja uma cozinha separada, um fogão separado, você já começa a separar as contas da sua casa com as contas da empresa, tá? Pelo menos por enquanto isso não dá, então vamos considerar os dois juntos, tá bom? Então vamos falar energia elétrica, vamos falar a conta de água. Vamos dizer que conta de água que você paga na sua casa seja R$50 por mês, tá bom? Pelo menos por enquanto.
Agora, vamos partir do melhor cenário, que você não pague aluguel. Tá bom? Você não paga aluguel na sua casa. Mas a gente pode partir do pior cenário também. Aluguel. Você paga por mês de aluguel, estou inventando o número, R$350. Com toda certeza existem outras pessoas que pagam muito mais de aluguel. Às vezes você mora num condomínio, por exemplo, e você paga condomínio. Então você colocaria condomínio aqui também. Então aqui nós estamos falando sobre energia elétrica, nós estamos falando sobre água, estamos falando sobre aluguel, alguma outra coisa que também pode me fugir, vamos dizer produtos de limpeza. Vamos dizer que para você limpar o equipamento ao qual você usa para poder trabalhar, vamos dizer que você gaste, sei lá, mais R$70 por mês. Aqui, isso daqui são custos por mês, tá? Despesas barra mês, pelo menos por enquanto que a gente está trabalhando. Tá passando um carro aqui de alguma coisa, vai entrar no som, desculpa. Então aqui, já tenho a energia elétrica, eu já tenho a água, eu já tenho o aluguel, eu já tenho os produtos de limpeza, pois afinal de contas eu tenho que ficar limpando aqueles tachos e tudo mais quando eu chego na minha casa, eu tenho que limpar a mesa, eu tenho que limpar a garrafa térmica, tenho que limpar tudo isso, tá bom? Então eu tenho energia elétrica, eu tenho água, tenho aluguel, eu tenho os produtos de limpeza, tá bom? E uma coisa que é importante, existe uma coisa, tudo bem que aqui você colocou a sua hora trabalho aqui no meio, tá? Mas quando a gente está tratando sobre, a gente pode separar como que a gente ganha o nosso dinheiro de duas formas. Ou a gente coloca o nosso preço do produto, ok? Então a gente bota o nosso Prolabore, né? A gente bota o nosso preço hora trabalho em cima disso, tá? Ou a gente já faz um Prolabore junto. Então a gente vai pegar e separar o Prolabore. O Prolabore é o quê? É o que nós recebemos, o que deveríamos receber no fim do mês. E em cima disso nós vamos pagar as outras contas, tá? Por enquanto, como eu disse, a conta de água e a conta de luz da sua casa estão misturadas com o seu produto, com a sua produção. Por quê? Porque você não tem outro lugar para poder fazer isso. A partir do momento que você tiver outro lugar, você separa. Tá? Pelo menos por enquanto, você não separa, porque se você não paga a conta de energia elétrica da sua casa, a conta de água, né, o aluguel, seja lá o que for, você não trabalha, tá? E eu posso até colocar até o gás aqui, mas veja que o gás eu estou colocando separado, tá? Mas eu posso até colocar até mesmo o gás. Vamos dizer que eu gaste um botijão de gás por mês. Tá? E eu vou colocar, sei lá, R$85 um botijão de gás. Vamos dizer que eu gaste um botijão de gás por mês, tá? Desses grandes, acho que de 13, 15 quilos, eu não lembro exatamente quanto. Então tem energia elétrica, tenho água, tenho aluguel, tenho produtos de limpeza e tenho gás. Uma coisa que eu esqueci de colocar, vindo aqui na aba de dados não, desculpa, no design de tabela, e eu vou colocar como TBL, underline despesas. Pelo menos por enquanto elas serão despesas fixas, tá? Isso daqui não tem variação, mas às vezes eu pago menos no gás, às vezes eu pago mais no gás, eu pago menos na energia elétrica, pago mais na energia elétrica. Pago menos na água, pago mais na água. Isso aqui é uma média. Estou só fazendo uma estimativa, pelo menos por enquanto, tá bom? Então eu tenho aqui energia elétrica, tenho água, tenho aluguel, tenho produtos de limpeza, eu tenho gás. Vamos ver uma outra coisa que poderia ter, pelo menos por enquanto. Eu não vou tratar de locomoção, pelo menos por enquanto. E sim, eu tenho o meu Prolabore, que é o meu salário que eu quero pegar. Vamos dizer que eu quero ganhar R$1.500 por mês. Por quê? Porque eu quero, vamos dizer assim. Esse é o salário que eu vou terminando, eu recebo. Veja que o Prolabore, ele é uma despesa fixa. Você não vai pegar o lucro da sua empresa e simplesmente embolsar. Poder? Você pode, mas isso daqui é o seu salário, esse é o seu pagamento. No fim do mês, você tem que receber isso por mês. Você terminando de ver todas as despesas e tudo mais, você paga, você recebe isso. Beleza? Então agora a gente vai fazer o seguinte. Na tabela de custos, tá bom? Eu vou apagar tudo isso, tá bom? Pelo menos por enquanto, vocês já entenderam a questão dos gastos, né? De como que você calcula e etc e tal. Isso a gente vai colocar mais pra frente. Eu vou deixar isso aqui, vai, fica melhor. Que aí não confunde tanto. Agora nós vamos anotar aqui a questão dos custos mensais, tá bom? E como é que nós fazemos o custo mensal? Quanto que me custa os custos fixos? Custos não, despesas. Quanto que eu faço minha despesa mensal? Eu simplesmente venho aqui, faço um soma, ok? Qual que é o nome da minha tabela? TBL despesas. E eu simplesmente venho aqui e somo o valor. Acabou. Por mês, por despesas mensais,
eu tenho 2.135, contando meu salário, contando todas as coisas às quais eu tenho que pagar para poder manter o meu negócio, vamos dizer assim. Para manter o meu negócio, pelo menos por enquanto, é minha própria casa, tá? Como eu disse, tem que tomar muito cuidado na hora de misturar isso, mas pelo menos por enquanto eu estou falando da minha própria casa. Qualquer coisa que eu precise comprar fora disso, minha alimentação, se eu quiser dar um passeio, se eu quiser comprar uma roupa nova, se eu quiser comprar um tênis novo, é em cima dos 1.500 que eu estou tirando, tá bom? Agora é o seguinte, veja que aqui nós já temos uma margem fixa de 30%, que é em cima dessa margem que nós estamos trabalhando, em cima do nosso produto, né? Cada um vai ser vendido a 30%. É lógico que a gente pode pegar e simplesmente fazer o quê? Nós podemos arredondar esse valor para cima, ok? Mas, por exemplo, aqui eu posso vender o meu hot dog a 5,70, eu posso vender meu bolo de milho a 1,30, eu posso vender o meu café, vamos diminuir um pouquinho, eu posso vender ele a R$1, tá bom? Mas esse é a estimativa que eu tenho. Só que assim, partindo das despesas mensais, que são despesas fixas, né? Eu tenho meus custos também, que são os meus custos variáveis, que são a questão dos custos da minha produção. Só que é o seguinte, quanto de faturamento, então o valor total, o valor de venda, o quanto que eu recebi a partir das minhas vendas, ok? Quanto de venda eu tenho que ter, dado que eu tenho uma margem de 30% em cima de cada produto que eu estou vendendo, para poder ficar pau a pau no fim do mês. Então assim, eu vou receber o meu salário, eu vou conseguir pagar todas as minhas despesas. Se eu tiver alguém que trabalha aqui comigo, ele entra na despesa mensal, mas cálculo salarial mesmo de uma pessoa registrada é um negócio muito mais complexo, que eu não vou colocar agora, tá? Mas vamos dizer que você trabalhe sozinho ou sozinha, você tenha tudo isso, você tem que pagar sua energia elétrica, água, aluguel, bababá, produtos de limpeza, para você poder limpar suas coisas de uma forma correta, né? O gás, o Prolabore, você tem os seus produtos, vendendo todos os produtos, independente o mix do seu produto. Né? Partindo que você tem uma margem de 30% sobre todos os produtos que você está vendendo. E eu ainda não estou colocando arredondamento, tá bom? Partindo que tem uma margem de 30%, média. Quanto de faturamento você tem que ter para poder ficar pau a pau? Você não vai ter nenhum prejuízo e você não vai ter nenhum lucro. Sua empresa fica pau a pau. Sua empresa simplesmente sobreviveu aquele mês. É este que é o ponto de equilíbrio e é isto que eu vou ensinar no próximo vídeo. Beleza, meus amores? Espero muito de verdade mesmo que vocês estejam entendendo o que eu estou passando. Eu espero de verdade também que vocês estejam entendendo também a parte do Excel, que vocês estejam aprendendo um pouco mais como trabalhar com isso. E eu espero muito que isso seja muito útil para a vida de vocês. Beleza? Beijos na bunda, até mais.